sempre comeu, mas nunca morreu, é mole. Esse é o tipo de coisa que o veterinário às vezes tem que escutar. E hoje eu quero pegar essa afirmação que eu escutei hoje no atendimento e conversar com vocês a respeito disso. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Caso você ainda não seja um inscrito, não perde tempo, se inscreve aqui nesse canal, a gente tem vídeo pelo menos 3 vezes por semana por aqui, tá? Pra ser bem sincera com vocês, eu fiquei tão chateada com esse comentário hoje, que eu falei, nem vou fazer roteiro não. Vou lá e vou falar, vou ter a mesma conversa com eles que eu tive com o meu cliente de hoje. Esse cliente é um cliente que tudo que ele come, ele dá para a cachorrinha dele. Claro que a cachorrinha está obesa, e esse é um dos pontos, né? Foi por isso que eu fui chamada para atendê-los, para a gente começar a implementar alguns métodos para conseguir fazer e ter sucesso no emagrecimento dessa cachorrinha. Acontece que bom, então o intuito da consulta era, de fato, a gente conseguir chegar ali, construir uma rotina, ter um método específico para aquela família, porque afinal de contas, cada família é uma família, cada cachorro é um cachorro, por isso os métodos de emagrecimento têm que ser diferentes. Pois bem, numa conversa, assim, para eu poder pegar os dados, para a gente entender, né, eu preciso entender onde estão os erros, onde que eles estão pecando, para eu conseguir montar a melhor rotina, para eu conseguir montar a melhor dieta para aquela cachorra. Eu preciso entender onde estão os erros. Porque se eu não entendo onde estão os erros, como que eu vou conseguir consertar aquilo ali? Ok, então a gente estava falando sobre isso, e então estava eu, né, a cachorrinha, e a família. Estava a família inteira. Bom, então a mãe começa a dedurar. Ela fala, fulano dá tal coisa, ciclano dá tal coisa, e eu só escutando e anotando. Daí eu falo, pois é, gente, a gente não pode dar esse tipo de coisa. Muita coisa disso aí que vocês estão dando pode dar um problema grande no futuro. E aí eu escuto a fatídica frase, sempre comeu, mas nunca morreu. Então, gente, assim, claro que quando a gente está numa consulta e escuta uma coisa dessa, é muito difícil de digerir, mas a gente tem que entender que às vezes a pessoa, ela tá sendo assim, como se eu tivesse apontando o dedo na cara dela e falando, por sua culpa, a sua cachorra tá assim. Então, eu tenho que ter paciência, né? Tenho que contar até um 100 para conseguir ter uma resposta à altura daquilo que a pessoa fala. Acontece que esse é o pensamento de muita gente, não é só dessa família. Eu já tinha escutado isso antes, e aí hoje, quando eu escutei isso, eu falei, vou trazer aqui, quero fazer vídeo sobre isso, porque isso é uma coisa que está aparecendo de forma mais recorrente na minha vida, agora que eu estou trabalhando mais com alimentação, consultoria online e tudo. Porque as pessoas sempre acham que eu dei uma vez, nunca deu problema, eu dei 2 vezes, nunca deu problema, eu dei 3 vezes, tá tudo bem dar a vida inteira. E não é bem assim que as coisas funcionam. Afinal de contas, você tem ali, não sei, você tem um leite, você tem intolerância à lactose. Se você toma esse leite, você passa mal, então você sabe que não deve tomar o leite. Perfeito. Só que você tem também um alimento, como, por exemplo, açúcar, e você tem tendência a desenvolver diabetes. Só que você comeu uma vez, não deu problema, comeu 2, não deu problema, comeu 3, não deu problema, comeu 4, não deu problema, comeu 1000, não deu problema. E só porque comeu 1000 não deu problema, tá tudo bem você continuar comendo? Não, né? Porque você sabe que a longo prazo isso vai te trazer problemas. A longo prazo você vai ter que pagar a conta. O problema quando a gente fala de cães é que eles precisam pagar uma conta que você criou. Não foram eles que colocaram aquilo ali na conta deles. Não foram eles que escolheram comer pão todo dia. Não foram eles que escolheram comer pizza. Mas toda vez que eu como ele fica pedindo. É claro. Se a família dele inteira está comendo, por que ele está sendo excluído? É claro que ele vai pedir. Além do que, ele sabe que quando ele pede, ele ganha. Então tudo, independente do que for, ele vai pedir. Mesmo se ele não gostar. Depois que ele põe na boca, ele decide se ele gosta ou se ele não gosta. Se ele não gosta, ele não vai comer. Mas não é isso? Se você está comendo ali com uma boca boa, um alface, o cachorro vai ficar assim, meu Deus, o que é isso? Eu quero isso. Vai ficar te demonstrando e te pedindo. Assim que você dá esse alface para ele, tem uns que vão comer, mas a maioria vai pegar, vai cheirar e vai largar. Tipo, poxa, era isso?
Então, a maioria das coisas, sim, eles vão querer comer. Mas por quê? Porque você está comendo na frente dele e você fez com que ele entendesse que é só pedir, olhar com uma carinha bonitinha que ele ganha. Então ele vai tentar te manipular dessa forma sempre. Para ele, o talvez, ou seja, você dá de vez em quando não dá, é sempre uma oportunidade para o sim. Então, ele vai pedir para todo mundo, não vai ser só para uma pessoa. Geralmente, ele não pede para a pessoa que nunca dá, quando tem muita gente. Mas, se é só aquela pessoa que nunca dá e a família de vez em quando dá um pouquinho, ainda assim ele vai ficar atento, vai ficar querendo aquilo daquela pessoa que nunca dá. E é assim, gente, eles tentam, eles fazem o que eles podem para eles conseguirem uma coisinha de diferente, para eles conseguirem fazer parte ali do meio. Afinal de contas, na cabeça deles, né, a comida, ela pode acabar, ela pode ser escassa. Quando a gente fala de alimentação que deixa a ração lá o tempo todo, é menos. Mas agora aqueles cães que fazem o manejo de alimentar certinho, se você tira a comida, se você não deixa a comida o dia inteiro, e você come alguma coisa perto dele, ele logo tá entendendo, meu Deus, eu preciso disso, porque depois eu não vou ter mais. Certo? Então é mais ou menos assim que vai funcionar a cabeça do cachorro. E qual que é o problema do comeu e nunca morreu? O problema, gente, é que tem muita coisa que vem sendo apresentada a longo prazo. Não necessariamente ele precisa vomitar, ter diarreia para dar problema, sabe? E essas coisas que vêm a longo prazo são coisas muito mais devastadoras para a saúde do seu cão do que aquilo que teve de curto prazo. Então, é uma pancreatite, é um problema renal, é um problema urinário, é um problema intestinal. Gente, as coisas não necessitam de serem mostradas desde já. Os sintomas não precisam aparecer logo depois da primeira mordidinha. Eles podem aparecer depois, né? Acontece que o grande problema é que, depois de muitos e muitos anos do cachorro comendo a mesma coisa, se dá um problema, a pessoa nunca relaciona com aquilo que ela sempre deu. Nunca. O cachorro que sempre comeu pizza deu uma pancreatite. O problema não é a pancreatite, é alguma coisa que aconteceu pontual que fez a pancreatite. Não, o problema não é a pizza. Nunca foi a pizza. Porque sempre que eu dei pizza, foi ótimo. Eu tenho uma paciente, é até cômico falar isso, eu acho que eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, que a cliente leva ela no McDonald's para comer uma Macbox, um McLanche Feliz, uma vez por mês, tá? E ela fala que se ela não der, a cachorra sente falta. Oi? Não! A cachorra não vai sentir falta. Não vai. Ela só gosta daquilo lá porque você criou aquilo lá, um hábito, e você dá pra ela. Ela tá gostando, ela tá ganhando, né? Então, assim, a gente tem que ser muito cauteloso com o que a gente dá para os cachorros para comer. Não necessariamente, meu Deus, meu cachorro comeu uma fatia de pizza, vai morrer? Não é isso que eu tô dizendo, sabe? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo somente que quando o animal faz uso, né, ele ingere coisas que não são interessantes para ele, quando a gente fala de um médio a longo prazo, são as piores coisas que ele pode ter, muito pior do que o vômito, do que a diarreia que ele teria depois de um dia que ele comeu, deu intoxicação alimentar, tá? Então, gente, sejam conscientes. Pode ser que agora não tenha nada, mas pode ser que você venha a se arrepender no futuro, tá bom? Vou ficando por aqui, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham entendido aí. Vídeo sem roteiro é muito difícil, mas eu espero ter conseguido fazer com que vocês entendam o meu ponto de vista aqui nessa questão. Beijo, até o próximo vídeo.